Oi, gente, seja muito bem-vindo à nossa estreia do nosso novo quadro do Conexão 014, o Conexão 014 por aí. Eu resolvi sair pelas ruas de Bauru e conhecer esses empreendedores, esses empresários que estão fazendo sucesso no seu meio. E nada melhor do que saber a história na onde acontece. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Ninguém melhor para começar essa estreia do que Mara Sintic. Ela vai falar sobre a paixão dela pela música, vai nos contar como tudo isso aconteceu e, claro, nós viemos conhecer esse espaço mágico para falar desse assunto que eu particularmente amo. Vamos conversar comigo. Não saia daí, assista até o final, que eu tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Tudo bem, Mara? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar, Selma. Olha, primeiro eu quero te parabenizar. O espaço é lindo. Realmente é um espaço que traz a música na essência. Desde o início ali a gente veio falando, né? É um espaço feito com muito carinho e dá para sentir isso, viu? Dá para sentir isso e assim, parabéns pelo espaço de verdade. Ai, que bom que você sentiu. A gente tenta transmitir realmente todo o amor, toda a dedicação que a gente tem pela área da educação musical. E transmitir isso aos alunos, às pessoas que frequentam o nosso espaço, para que elas se sintam acolhidas, confortáveis. Enfim, que bom, fico feliz. E é muito acolhedor, viu? Muito legal. Para iniciar nossa conversa, eu quero que você me conte um pouquinho como é que você se iniciou nessa parte musical. Como que foi o seu interesse pela música? Desde quando você se interessou por ela? Me dá um resumo aí de como que foi isso. Então vamos lá. Eu iniciei meus estudos musicais aos 4 anos de idade e, segundo o relato dos meus pais, foi por interesse que eu demonstrava. Eu dizia para minha mãe, eu quero aprender piano. E na minha casa nós não tínhamos piano ou qualquer instrumento de teclas. E assim, minha mãe relata que eu insistia muito, eu quero aprender piano. E minha mãe procurou uma professora e dali eu iniciei nos estudos musicais, no instrumento piano, e eu me identifiquei. Então, mesmo com 4 anos, eu gostava de ir para as aulas e logo na sequência meu pai conseguiu, com bastante dificuldade, né, e me incentivou e comprou um piano. E ali eu passava assim, horas no piano, tocava, e eles perceberam que eu tinha realmente essa identificação com o instrumento. E eu fui me desenvolvendo, fui me interessando pelas técnicas do piano, tanto que aos 9 anos eu participei do meu primeiro concurso de piano, então era bem novinha, já fui para um concurso. E para quem não sabe como é um concurso de piano, então nós temos vários candidatos da faixa etária entre 9 e 11 anos, por exemplo, que é por faixa etária, e ali a gente toca peças, tem 3 jurados ou mais, dependendo do concurso. E aí alguns concursos você vai direto para a premiação e outros você vai para a final. Então no meu primeiro concurso eu concorri com 30 candidatos, eu lembro até hoje. E eu fui para a final concorrendo com os 10. Nesse primeiro eu não ganhei premiação, né? Mas primeiro concurso, 9 anos. Mas foi assim, ali eu iniciei também uma carreira um pouco mais profissional. E dali em diante eu gostei. E fui me especializando, fiz conservatório, fiz faculdade de música, né? E fui me aprofundando nos estudos do piano e posteriormente do canto também. Que legal, que bacana. E eu vou contar uma coisa para você. Quem me conhece, quem participa aí da minha rotina, da minha vida, sabe que eu sou apaixonada por música. E eu tenho uma relação afetiva muito grande com a música, né? Eu tive o primeiro contato com música com meu avô, que também servia a Deus na congregação, e ele me ensinou o Bona, lá atrás, ele que me ensinou o Bona. E tem uma frase que é a primeira lição do Bona que eu nunca mais esqueci, que é o que é música. Que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Nunca mais eu esqueci disso. Eu me lembro exatamente quando ele falou isso para mim, me ensinou isso. E assim, quando eu lembro disso, eu até me emociono, porque ele me apresentou. Ele era músico, né? Tocava diversos instrumentos. Ele me ensinou o bona, ele me ensinou o teclado, a flauta doce. Não me aprofundei tanto, tá? Mas assim, eu tive um tempo que eu estudei. E minha filha hoje, ela é completamente musical. Ela ama assim. Eu nunca forcei nada, mas ela por si, ela já
ama muito a música. Então, a música ela é muito afeto, né, Mara? Sim, a música ela trabalha a emoção, então ela traz esse sentimento de emocionar as pessoas. Tanto que nós temos assim, algumas pessoas elas se identificam mais com determinadas combinações sonoras, outras pessoas com outras combinações, porque isso faz com que a pessoa ela se emocione, ela relembre momentos ou ela viva momentos, né? Ela usa para escuta a música para poder viver aquele momento que ela está passando. Então, realmente, a música ela tem toda essa capacidade de mexer com as nossas emoções, de nos emocionar. Exato. É uma forma de se expressar, né? Sim. É exatamente essa frase que meu avô me ensinou. É a forma de expressar os diversos sentimentos da alma, Sim. né? Tanto para tristeza quanto para alegria, né? Aquilo que talvez você não consegue se identificar, você consegue identificar através da música. E não só de letra, também de melodias. Né? A melodia mesmo você consegue se expressar através dele. E é muito lindo, assim, né? Então me conta mais. Aí você, depois desse concurso, que você ganhou em 10º lugar, certo? Isso, eu fiquei entre os 10, Entre os né? 10. Aí eu comecei a desenvolver um pouco mais minha carreira como instrumentista, porque aí minha professora, ela começou a me direcionar para todo ano eu comecei a participar de vários concursos. Certo. Então, até eu chegar com 14 anos, ter minha primeira premiação em primeiro lugar, e aí você vai se desenvolvendo mais, né? Nessa área como instrumentista. Então, eu participei de concursos até os meus 19 anos. 19 anos. Isso. Que aí eu consegui, assim, desenvolver também o meu lado como professora, que aí são 2 momentos, assim, que eu fui levando até essa faixa etária. Aí, dali em diante, a educação musical acabou falando mais alto. Então, eu encerrei minha carreira nos concursos ali. Mas eu tive uma vida, eu falo assim, como instrumentista muito ativa. Houve uma época aqui em Bauru que tinha a orquestra, eu cheguei a tocar com orquestra. Então, eu tive todo esse papel instrumentista no piano, né? Então, não só assim como estudante ali, mas eu fui buscar me profissionalizar, me aprofundar. E, posteriormente, eu segui para a área da educação musical, ensinando piano, né, e também o canto. Uma curiosidade, você começou muito nova, né? Sim. Com 4 anos você já começou a desenvolver, aos 9 já participou de concurso, e aos 19 já decidiu ir para a educação. Isso. Nesse período todo, até os 19 anos, você sempre estava relacionado à música ou você fez alguma outra atividade fora? Não, eu sempre estive relacionada à música. Já se dedicou à música? Já me dediquei à música. Porque assim, até é importante falar, o estudo do piano, tecnicamente falando, profissionalmente falando, ele demanda tempo. Então, por exemplo, o que é aprender a técnica no piano? É eu desenvolver o que cada dedo meu é capaz de fazer no piano. Então, e nós temos técnicas variadas. Então, nós temos técnicas para escala, técnicas para arpejo, nós temos staccato, enfim, nós temos diversas técnicas que a gente tem que se desenvolver. E para esse desenvolvimento demanda tempo, porque eu tenho que ter musculatura. Então, eu vou desenvolvendo toda a minha parte muscular também, dos meus braços, dos meus dedos, da independência dos dedos e também do meu corpo, de que forma eu consigo atingir essa técnica sem que haja prejuízo para o meu braço. Então, é todo um trabalho da musculatura. Então, muitas vezes, assim, né, você começa um trabalho gradativo. Então, eu começava estudando meia hora, 40 minutos, né, criança. Aos 14, 15 anos, eu já tinha uma vida muito mais ativa estudando, de 3 a 4 horas. Aí eu fui aumentando isso, eu cheguei a estudar 6 horas de piano por dia, 7 horas. Então, é uma dedicação intensa. E isso tudo, assim, né, tentando manter ainda com os meus estudos na escola. Eu comecei estágio muito cedo, então muitas vezes eu estudava assim, na madrugada, foram muitas madrugadas estudando para eu poder dar conta dessa técnica, porque eu tinha muito interesse. Quando você pensa, olha a capacidade que os meus dedos têm, que todos nós temos nos nossos dedos, de desenvolver em um instrumento. Legal. E aí isso foi me chamando a atenção, até eu atingir um nível técnico que eu achava assim, que seria adequado. E digo, né, até hoje eu sento no piano para estudar, para poder manter a técnica, porque senão também você perde, né?
Então foi algo assim que realmente eu mergulhei de cabeça, vamos dizer assim. E que legal você falar isso, porque muita gente pensa que a música é um hobby e leva de qualquer forma, não é verdade? Eu conheço muita gente. E você falar, a música, ela é treino. Você precisa de treino, você precisa de técnica, até mesmo para que você não tenha danos físicos, Exatamente. né? Então, assim, isso é muito importante. É por isso que se tem professor, e você é mestre hoje. Sou doutora. Doutora em música. Olha isso, gente. Doutora em música, quer dizer, se dedicou à música. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. E assim, a gente vê de verdade o seu amor, até pela forma com que você fala. Eu assisti seu podcast com a Roberta e assim, o jeito de você falar de música me chamou muita atenção e eu falei, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá saber como que é isso na prática, porque é muito amor, é muita dedicação, né, de uma vida para uma profissão. Sim. E Mara, me chamou um pouquinho a atenção no seu podcast mesmo, que você fala sobre a música para pessoas com deficiências. Como que você chegou a isso? Assim, esse olhar, porque é difícil, né? Você também comenta que é uma área que não tem muita gente se dedicando, né? Tem muita gente tocando, dedilhando e tudo mais, mas se dedicando tem pouca, certo? Certo. Como que você chegou nesse olhar? De olhar que a pessoa com deficiência ou com algum transtorno precisa também ser incluída nesse universo musical? Então vamos lá, eu vou fazer uma explicação sobre a diferença da educação musical para as pessoas com deficiência e da musicoterapia, porque há muita um pouco dessa confusão. Tá. Então o que acontece? O que despertou meu olhar para a educação musical para as pessoas com deficiência foi logo no início do meu estágio, que eu me deparei com situações na educação musical que eu tinha que adaptar materiais para as pessoas assim que também não tinham deficiências, porque elas não conseguiam ter esse tempo de dedicação no instrumento, conseguiam se desenvolver tão bem. Então, a partir daquele momento, eu já percebi que assim, o ensino que eu tive um pouco mais voltado para performance, para ser uma instrumentista, talvez ele não abrangesse todas as pessoas. Então, dali já me despertou algo diferente, só que eu venho de uma fase que a gente não tinha tantos materiais disponíveis na internet. Verdade. Então era ir para a biblioteca, ir atrás de livros, informações, trocar informações com outras pessoas, enfim. E dali já me despertou essa curiosidade e também, no meu primeiro ano ali do estágio, eu já tive a oportunidade de lecionar para uma pessoa com deficiência. Eu tive todo o apoio da coordenação de onde eu estava fazendo estágio. E perceber que você ensinar notas, você ensinar o instrumento, desenvolver toda essa musculatura é para todos e não só para os talentosos, como a gente disse. Então você pode se dedicar e se desenvolver. Então ali me despertou esse interesse de adaptar materiais existentes para que as pessoas com deficiência pudessem aprender música. Então aprender na partitura, transmitir para o instrumento. Porque até então há essa confusão de que a musicoterapia ou a música para as pessoas com deficiência é só uma maneira terapêutica. E aí que vem essa diferença. Então a educação musical eu ensino a partitura e no meu caso no piano, a pessoa vai transferir para o instrumento. E na musicoterapia, o musicoterapeuta, nem é o professor, né? O musicoterapeuta, ele vai, por meio do som, causar estímulos nessa pessoa e vai ver como ela responde. Que interessante. Então, por exemplo, na musicoterapia, ela estará tendo noções de melodia, harmonia, estará tendo esses estímulos por meio da música, consequentemente, ela vai desenvolver a percepção rítmica, melódica, mas como um plano secundário. Certo. Na educação musical, primeiramente, eu tenho o ensino da música e posteriormente pode vir essa parte como uma terapia, porque é aquele momento que a pessoa está ali aprendendo música, embora ela esteja tendo toda a parte racional, transmitindo para o instrumento, pode ser também terapêutico para vários alunos. Que legal, entendeu? Isso é mágico, mágico. Sim. É realmente assim, coisa de Deus. Sim. Eu falo assim, que assim, não tem outra explicação, né? A gente pode ver, como você fala, a musicoterapia, através de som, ela estimula. Sim. E às vezes ela chega num lugar tão profundo que não tem como
uma pessoa humana sem nenhum poder, vamos dizer assim, chegar naquele momento, né? E a música a mesma coisa, a música desperta um olhar, um interesse, uma emoção que não é nossa, Sim. né? É uma coisa muito bonita. Sim. E você consegue compartilhar com a gente algum caso de algum aluno assim de educação especial ou de deficiência que você viu que o seu trabalho fez toda a diferença para o desenvolvimento desse aluno? Olha, eu tenho vários casos. Eu vou citar 2 casos hoje voltado para o canto. O primeiro caso é de uma aluna com síndrome de Down, que ela, quando ingressou na escola para fazer aula comigo, ela era muito tímida, ela não tinha articulação bem desenvolvida e ela entrou para aprender canto. E o primeiro momento do nosso contato é mais na confiança. Então, do aluno confiar, né? A gente tem que ter essa relação. E posteriormente a gente começou a fazer todo um trabalho, né, de desenvolvimento do canto, com aquecimento vocal, ensinando respiração, enfim. E assim, ela se desenvolveu muito, não só na dicção, né? Então ela melhorou muito a dicção, a fala, como também ela se socializou. Porque aí o que acontece? Ela vinha para as aulas de canto, num primeiro momento ali individual, mas posteriormente eu comecei a colocá-la para cantar junto com bandas, para ter esse momento. Então, para ela, além do desenvolvimento de toda essa parte, né, da articulação, do desenvolvimento da linguagem, das palavras, ela também teve todo esse momento de socialização. E o que ela sempre relatou para mim, que foi o desenvolvimento de um sonho dela, que ela tinha o sonho de cantar com banda, de fazer show, tanto que ela participou dos nossos festivais, dos nossos recitais, cantando no palco, enfim. Então, é um crescimento pessoal também, para as pessoas com deficiência, é uma oportunidade de inclusão. Que lindo, né? Isso. E aí tem um outro aluno que eu trabalhava dentro de um colégio, ele também eu dava aula de canto, autista de nível não verbal, mas na aula de canto ele cantava. Ele cantava. E aí, muitas vezes falava comigo ali algumas palavras. Então a gente teve uma boa relação, super afinado, excelente. Então assim, a música, né, a educação musical, ela tem também esse papel, além de a gente ensinar música, é isso que eu gosto muito na minha profissão, porque você vai se dedicar a ensinar algo e além do mais, a pessoa ela consegue se desenvolver em outros setores, assim, outros segmentos. Então vai se socializar, vai se relacionar com o colega, vai conhecer outros instrumentos quando está em banda. Então, assim, eu sou apaixonada pela educação musical para as pessoas com deficiência. E assim, e é legal porque é tudo natural, né? Não existe assim um exercício de socialização. Você precisa socializar, precisa assim criar situações. Não, isso é automático, né? É natural no ambiente de música, de musicalização, de estudo de música mesmo, né? Então, assim, ó, é mais uma coisa que eu tô apaixonada, porque assim, eu achei incrível você utilizar a música, a educação musical como inclusão para essas pessoas. E me diz uma coisa, qualquer idade pode entrar para estudar a música? Sim, olha, nós temos estudos com musicalização ainda quando o bebê está no útero. Então, a musicalização ela pode começar a partir daí. Né? E aí a gente vai tendo os direcionamentos por faixa etária. Então nós temos musicalização para bebês, né, após o nascimento, temos a faixa etária de musicalização, assim, na verdade, fazendo até, né, um parênteses, a musicalização ela pode ser usada durante a vida inteira. Tem estudos, inclusive, de musicalização voltados para melhorar, né, ou melhor, como um tratamento alternativo para o Alzheimer. Olha isso. Então, bem profundo. É profundo. Muito. Então, a musicalização usada, né? Então, a gente tem a musicalização que pode ser usada para a vida inteira. Nós temos também aí o direcionamento do instrumento. Aí depende muito da criança. Tem criança aqui com 5, 6, outras com 9, 10. Então, aí vai depender um pouco da característica da criança. E também é importante
descobrir qual instrumento a criança tem afinidade. Sim. Porque muitas vezes os pais querem direcionar para aquele instrumento que eles E ele gostam. gosta, é verdade. E muitas vezes a criança não gosta Não, daquele instrumento, ela gosta verdade. do outro. É E é importante, já que ela gosta do outro, que ela comece. E pode ser que ao longo da vida ela queira mudar de instrumento, né? Então é importante que ela tenha esse início. E já deixo aqui também, assim, é uma colocação que o instrumento, como eu disse, né, ele tem que ter o passo a passo, ele é gradativo. E não estou dizendo para todo mundo estudar 3, 4 horas, porque hoje isso eu acho que é pouco viável, né, para a maioria das crianças. Mas que seja 15, 20 minutos tendo contato com um instrumento, isso também vai ensinar a criança a entender que as coisas acontecem de maneira gradativa, porque nós estamos muito na época do imediatismo. Sim. Então, o aprendizado de um instrumento pode trazer para a criança toda essa questão do processo, né? Que há um processo de amadurecimento, que há um processo de aprendizado, enfim. Então, olha, aprender música para as crianças, para os adultos também, né? Para qualquer idade, é excelente e também como ferramenta para estimular melhor o cérebro. Com certeza, com toda certeza. Me fala um pouco sobre o seu espaço. Você tem aulas de piano? Que tipo de instrumento mais? Violão, eu tô vendo. Isso. O que mais? Piano, teclado, violão, bateria, contrabaixo, guitarra, saxofone, flauta. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum. São vários São instrumentos. vários. Então, não só de tecla que se Isso, fala, mas de corda, de sopro. Percussão mais voltado para bateria, tá, pessoal? Tá. Então, nós temos todos esses Canto, cursos. né? Você disse Canto, também. que aí eu atuo com canto. Tá. E quem quiser conhecer seu espaço, como que funciona assim? Eu quero fazer uma aula experimental, ou levar meu filho, ou até numa condição, né, de algum espectro, ou que seja. Como que faz? Entre em contato? Tem essa aula experimental para fazer? Sim, nós temos a aula experimental. E aí, assim, eu tenho tanto contato pelo meu Instagram, como também, se quiser, eu vou deixar aqui o WhatsApp, que é 14981259167, e aí a gente atende também. E sim, dá para fazer uma aula experimental. Depende do horário, da agenda, a gente vai tentando encaixar. Certo. A gente vai deixar também na descrição do vídeo, tá? Todos os contatos, tanto o WhatsApp como as redes sociais. Para quem quiser conhecer, gente, eu falo que vale a pena. A partir do momento que eu pisei nesse lugar, parece que a música me tomou. Eu já falei, lembrei do meu avô, lembrei do meu pai, lembrei da minha filha, que são pessoas assim, musicais e que tem muito significado para mim, né? E agora ouvindo falar esse amor assim da inclusão, me ganhou completamente. Então vale a pena conhecer. Fica numa localização ótima, bem pertinho do Shopping Bauru. É muito fácil chegar e muito gostoso de verdade. Parabéns, obrigada. Viu? Por toda a sua trajetória, por todo o seu espaço. Te desejo muito mais sucesso, viu? Obrigada. As portas estão abertas toda vez que quiser mostrar algo novo, quiser fazer alguma coisa para as pessoas que estão em casa querer conhecer o seu espaço, as portas estão sempre abertas, viu? Obrigada. Bom, eu já sei que o seu diferencial é o amor pela música, mas eu vi também que você tem um novo projeto, que são o aluguéis da sala, né? O co-work. Como que está funcionando isso? Isso. Então, esse projeto surgiu há 3 anos, quando eu fui mudar de espaço. A gente queria um espaço novo. E aí a veia empreendedora vai falando um pouco mais alto também, né? Porque embora as pessoas às vezes tenham uma visão de escola de música, né? Só com a parte do ensino, mas não, é uma microempresa. Exato. Que a gente tem que ter toda a demanda administrativa, contábil, enfim, né? Isso. E a partir desse momento você acaba também se tornando uma empreendedora para poder gestar tudo isso, né? Então tem tanto a gestão pedagógica quanto a gestão administrativa. E quando a gente mudou, eu vim conhecer esse espaço, eu fiquei encantada, aí deu certo e nós vimos que a gente tinha um bom espaço, né, no andar de baixo. E me veio assim a ideia de por que a gente não faria as salas para fazer essas locações, que aí a gente tem as salas rotativas ou salas fixas, como um aproveitamento de espaço, né? E aí deu certo, graças a Deus a gente está indo super bem, então nós estamos com várias locações aí para salas rotativas,
nós temos salas fixas também. Então surgiu dessa veia empreendedora, eu falo, porque a gente vai vendo, né? Sim. Como que você pode empreender, como você pode também agregar o seu negócio, né? Perfeito. Perfeito o que você falou. E é isso que a gente sempre fala. Conexão vem trazendo muita informação nesse sentido de empreendedorismo, sabe? Por exemplo, você tem uma paixão, mas nada impede de você agregar valor, né? De olhar a oportunidade, porque empreender é isso. Exatamente. É se reinventar, é se renovar, é trazer novidade, é isso. E é isso que eu tenho certeza que está te trazendo aí esse sucesso todo que é hoje, viu? É uma mente empreendedora e assim, fica a dica, não se prenda a um negócio, você precisa olhar o todo. Às vezes você está com uma oportunidade na mão de fazer dinheiro, de fazer negócio e está deixando passar. Mas é importante você dizer isso porque, né, como eu sempre fui muito apaixonada pela educação musical, então quando eu tive a escola eu tive que me reinventar como empreendedora. E aí a gente às vezes fica muito presa nessa questão. Olhando olha, ali na caixa. Exatamente. Isso. Então aqui me deu a oportunidade de olhar fora da caixa, então de buscar novos negócios, né? E até de me inteirar um pouco mais sobre outros segmentos também. Perfeito. E aí isso vai vindo ideias, né? Isso. De como você pode melhorar, de como você pode empreender em outras áreas, né? E assim, também vejo que você usa bastante rede social também, que é uma ferramenta poderosíssima nas mãos dos empreendedores, precisa conhecer, né? Sim. Muita gente fala, mas rede social só fala, né, besteirinha, dancinha. Não, para quem olha com o olhar empreendedor, acha muita oportunidade, não é verdade? E eu acho ótimo você também falar da rede social, porque algo que eu tinha muito quando eu abri a escola, nós não tínhamos essa dimensão, essa proporção da rede social. Então eu sempre dizia, nossa, se eu quero comprar uma roupa, tenho ali na vitrine. Como que eu monto uma vitrine para o meu trabalho? Não tem como eu montar, era muito no boca a boca, ou um panfleto, mas um panfleto não saía som. Isso, não transmite o que né? realmente, exato. E aí a rede social é uma excelente ferramenta, porque hoje eu tenho uma vitrine de como demonstrar o que os meus alunos estão tocando, o que eles estão cantando, o que está acontecendo dentro da escola e também do coworking, né? Como que a gente está fazendo, enfim. Então é excelente mesmo. É isso mesmo. Então assim, ó, vale a pena seguir, acompanha já. Eu já tô seguindo, já tô acompanhando. Como eu falei, sou apaixonada pelo tema e sou apaixonada pelo empreendedorismo. Então ela já se tornou uma referência minha. Mara, pra gente terminar, eu queria que você deixasse um recado pra gente. O espaço é seu. Você fala sobre sua trajetória, sobre o seu espaço, o que você quiser falar para quem está te assistindo, te acompanhando. Tá, primeiramente eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele me ajudou a conquistar hoje, sempre com muito esforço, muita dedicação, e o meu recado é para você que está pensando em iniciar um negócio, ou você que às vezes está até desanimado. Gente, insistam, persistam, sentem, façam contas, pegue essa parte administrativa, isso vai ajudar muito a crescer o seu negócio. Às vezes você está até no prejuízo, mas na hora que você perceber, sentar e falar, poxa, por esse caminho eu vou conseguir ir, vocês vão ver que vale a pena, e estudem sobre a área que você está atuando. Isso é super importante. Não deixem o estudo de lado, tá? Para que você conheça melhor o mercado. Então, gente, vamos seguir em frente. E que Deus abençoe todos nós. Amém. E olha, muito feliz, viu? Muito obrigada mesmo por aceitar o convite, abrir as portas do seu negócio e aceitar falar com a gente assim, né? Com essa história tão inspiradora, viu? Muito sucesso para você. Obrigada. E para você que ficou até o final aqui nos acompanhando, não deixe de nos assistir, não deixe de nos acompanhar, ative a notificação, siga o nosso canal, porque eu vou trazer muita gente interessante, e agora eu vou até o local para saber como é que isso acontece na essência. Um beijo e até a próxima.